Neste vídeo estaremos abordando sobre a elaboração de projetos de investimentos agropecuários. A abordagem da análise na planilha, porque o Banco da Amazônia já disponibiliza um roteiro para a elaboração de projetos de investimentos da parte escrita e textual. Portanto, aqui será feita uma abordagem de preenchimento e análise da planilha. A gente inicia abrindo a planilha e fazendo uma seleção sobre a atividade do cliente, se ela será um projeto de agricultura ou de pecuária. Se o cliente já houver alguma operação, algum estudo que tenha sido feito a planilha, aí existe a possibilidade de copiar os dados da mesma. Caso contrário, seguimos com a análise. A agência bancária do cliente é a agência em que o cliente está operando, na qual ele tem a conta. Então, é a primeira etapa a ser selecionada. O município do empreendimento é onde está localizado o imóvel do mesmo para efeitos de renda. Iniciando-se o fluxo do projeto, a primeira aba a ser preenchida é a aba de apresentação, onde consta o nome, CPF, endereço, se é uma pessoa física ou jurídica, se ele está isento de imposto de renda ou não, a percentagem do financiamento que vai ser feita, sei que pode ser alterada conforme a necessidade, o percentual do custeio a ser realizado caso haja custeio junto, lançar as áreas do imóvel, tendo a área legal e a área real. A taxa de juros geralmente permanece no automático. Aqui, nesse ponto, ainda na aba de apresentação, se preenche o projeto, se ele será um projeto de implantação, ou seja, complementação com uma nova atividade ou ampliação de uma atividade que já existe, onde irá se impor algum outro tipo de tecnologia que vão aumentar a produtividade. Nos outros dados, para classificação do porte, a gente preenche aonde vem a receita declarada em imposto de renda. Aí eu coloquei um exemplo aqui para que vocês entendessem, tá? Uma outra aba que tem ali vai ter a seleção para você colocar a atividade. Verificar essa atividade do cliente, ela não está contida na lista de quebra de 50% de receita. Atividade leiteira, de piscicultura, enfim. Seleciona também o programa, a finalidade do crédito, as fontes de recurso que pretende, o porte do cliente, que é conforme a receita declarada no imposto, e a forma de amortização. A forma de amortização, ela pode ser anual, semestral e quadrimestral, conforme a atividade do cliente. Se o cliente trabalha com horta, não tem o porquê dar um prazo de amortização de 1 ano. O ideal é que fique quadrimestral e por aí se segue. Seguindo para o próximo, se preenche o prazo do contrato de assistência técnica, a taxa de assistência técnica, se o mesmo será apenas elaboração, se o mesmo contempla elaboração do projeto e a assistência técnica ou se é sem remuneração. Logo abaixo teremos os valores de avaliação. Esses valores serão generalizados em cima do patrimônio do cliente, onde conterá todo o valor de terra nua do cliente, toda a cobertura vegetal, benfeitorias e máquinas existentes. Caso o cliente irá projetar nesse projeto aquisição de máquinas ou de benfeitorias, ele deverá ser incluído na coluna do projetado. Na aba de garantias vinculadas, ou seja, novas garantias, serão as garantias que serão apresentadas nessa proposta como uma nova garantia que não tenha sido hipotecada, não tenha vínculos em outras operações. Na aba abaixo, que vai estar garantia vinculadas em grau subsequente, aqui você inclui uma garantia onde ele já consta no contrato em andamento e que será também ofertado hipoteca em segundo grau no contrato atual. Na última ali, são as garantias vinculadas em operações em ser. Nesse ponto é colocado todas as garantias de todos os contratos que ele possui no Banco da Amazônia, tanto as garantias hipotecárias quanto as pignoratícias. Para
Para a próxima etapa, temos a aba de endividamento, onde a gente deve informar todas as dívidas rurais do cliente no Banco da Amazônia e outras instituições financeiras, com a finalidade de verificar a capacidade de pagamento do mesmo. Atentar sempre para os prazos das parcelas restantes. Exemplo, o cliente tem uma operação contratada há 5 anos com um prazo de 10 e carência de 3. O prazo da carência já passou e o cliente já está amortizando o contrato. Então, nesse caso, deve-se informar apenas a quantidade de parcelas que faltam para a liquidação. Exemplo, uma operação que foi contratada em 2017 com carência de 3 anos e um prazo de 10, atualmente ele tem uma carência de 0 e faltam 5 parcelas, portanto, o prazo total 5 parcelas. Passando para a próxima aba, teremos a aba de suporte forrageiro, onde deve-se preencher as pastagens artificiais formadas, com a variedade do capim e o tamanho de área, a capineira com seu referido suporte, pastagens e informações, todos preenchendo as suas variedades e os seus suportes. Lembrando que a área de formação utiliza-se apenas 50% do suporte no ano 1, do que é o preferido ao suporte final. A somatória das áreas também não poderá exceder a área máxima de uso conforme a última coluna da imagem. Segunda aba, se preenche o número de cabeças existentes no rebanho, onde se possui coluna A e B para que se possa incluir 2 tipos de rebanhos diferentes, podendo ser ele gado de corte ou de leite, gado comum ou gado puro de origem, conforme o manejo do cliente. No caso ao lado, o cliente possui apenas um tipo de suporte de rebanho, por isso está na coluna A. Na sequência, observe que tem lá aquisições de rebanho A. As aquisições, elas serão conforme a aquisição que o cliente pretende fazer. Nessas aquisições, serão preenchidos os valores em número dos animais que se pretendem a ser adquiridos com seus referidos valores. Dependendo do tipo de projeto do cliente, se contemplar muitas reformas de pastagem, muitas construções, opta-se também por inclusão de aquisições no ano 2. Na terceira aba, que é a aba que corresponde à comercialização, se preenche os valores de comercialização conforme são disponibilizados pela COINT. Determina-se o tipo de rebanho que o proponente comercializa. No caso deste cliente, eram bezerros e bezerras, mas pode ser novilhos, novilhas, garrotes, matrizes, conforme cada cliente. Na aba de custos de manejos e outros, a gente inclui os custos com manutenção de pastagem, manutenção de animais, impostos, tudo que é necessário de custo para manutenção do imóvel, que são custos fixos. Seleciona também o tipo de sistema reprodutivo, se o mesmo é tradicional, ou IATF, inseminação, FIV, dentre outros. As duas últimas abas correspondem a índices técnicos do rebanho, podendo estes ser alterados dentro de um patamar de manejo conforme as técnicas do cliente, descartando acima ou abaixo dos 15% em matrizes, etc. Lembrando que os dados aqui preenchidos possuem enquadramento técnico em estudos e tudo que for alterado deverá ser justificado. Dados para contratação. Na contratação, a gente insere uma data provável de contratação e o mês de comercialização. Esse mês de comercialização, preferivelmente, inclui-se o mês de melhor retorno financeiro do cliente para poder embasar o pagamento. Chegando-se na crítica do projeto, observe logo abaixo que há uma sequência de novas abas. Essas novas abas haverá novos preenchimentos. A primeira sequência corresponde na aba de orçamento, onde se acrescenta o orçamento de forma detalhada conforme a figura abaixo. A ordem de liberação é a data proposta para a liberação do recurso, que deve estar de acordo com o serviço a ser realizado. Exemplo, abaixo, uma reforma de pastagem, que deve ser implantada sempre em épocas de chuva para o ideal da formação da mesma.
A ordem da atividade será utilizada na análise para inclusão de dados do Banco Central. Aquisições de animais virá automaticamente da aba descrita no slide 13. O mesmo vale para aquisições de veículos, incluindo na aba de orçamento de veículos. Custeio quando atrelado ao limite e os custos com assistência técnicas. Na aba de custos, devem ser incluídos custos ainda não presentes anteriormente, custos de implantações. Caso exista operação em ser de custeio na atividade, os custos variáveis ao lado é só preencher o número 1, ele desconsiderará a receita. E as receitas descritas aqui correspondem a no ano 1 a 2. Observe aí que o cliente tem uma área de soja e outra de milho, custos com IATF, todos os custos que não foram incluídos anteriormente em nenhum local da planilha, ele deve ser incluído aqui, custos com seguro, energia, lubrificantes. Ainda na mesma aba anterior, deslizando a planilha para baixo, irá aparecer o local onde se lançam as receitas agrícolas, como piscicultura, frango. Todas as receitas que não estão incluídas como pecuária, elas entram aqui neste ponto para preenchimento adequado da planilha. A próxima aba corresponde ao fluxo e estimativa de capacidade de pagamento do cliente, onde a gente verifica no fluxo se ele está refletindo a realidade do cliente, se compara os dados de quadro de custos, quadro de receitas, para verificar se não há erros ou falta de alguma inclusão. No quadro de produção de vendas e quadro de custo, que são as abas seguintes, exatamente para verificar se está tudo dentro da normalidade, se todos os itens foram lançados e se estão compatíveis. A área de uso. A área de uso alternativo dos imóveis deverá corresponder àquela utilizada no TEAS. Devem ser as mesmas, sendo a área de uso alternativo preenchido conforme a aba seguinte, lembrando sempre que selecionando a área do objeto, se o imóvel será objeto do crédito, será apenas de suporte ou garantia. Se contemplar aquisições de animais, sempre objeto do crédito, porque os animais permanecerão no local. Análise crítica da proposta. No menu principal, abre o fluxo de projetos e seleciona análise crítica. Como há muitas informações, a mesma será explicada em partes. Nessa primeira figura, se preenche os prazos preteridos, que nem sempre serão os mesmos aprovados pela análise, sendo ajustado conforme o fluxo de caixa do cliente. Observe a coluna correta para preenchimento do prazo total e carência. A segunda figura apresenta-se nessa parte um resumo geral da área do imóvel, valor a ser financiados, valores de operação em ser, saldo de operações finais, ponto de nivelamento e ponto de nivelamento com redução de receita. Na última figura, temos o resumo das situações de garantia, valores de garantias a serem vinculadas, garantias vinculadas em contratos já existentes, etc. A relação da garantia, relação de operação inicial e final, são importantes para atender a margem solicitada pelo banco, que não poderá ser inferior a 130%. Essa parte é a parte de estabilização do rebanho sobre o suporte de animais existentes. Uma regra geral é: o suporte não poderá exceder 85%, o número de matrizes nunca poderá ser inferior às penhoradas e adquiridas pelo cliente. Na linha venda de bezerras, conforme o item selecionado para comercialização descrito no slide 14, descreve-se o número de animais a serem vendidos, observando que na linha 4, acima, o número de animais que estarão permanecendo no ano seguinte. Como no exemplo são bezerras, o impacto será 4 colunas à frente, quando novilhas o impacto será no ano seguinte. Aquisições de animais de recria e engorda, conforme acima, o prazo será de 2 anos. Aquisições para animais de recria ou engorda, o prazo será de 1 ano. Portanto, atenção ao preenchimento dessa informação. A relação custo-receita aponta a margem a qual poderá ser utilizada para o cálculo de disponibilidade líquida, não podendo ultrapassar 80%, pois tornará o fluxo
fluxo da operação negativo, conforme no ano 2 da figura 5. Já o serviço da dívida e o lucro operacional mais as despesas, item ideal sempre abaixo de 70%, que expressará a capacidade de pagamento do cliente. Existe a opção na terceira linha como reinversão de lucro. Ela pode ser feita em 2 anos e no máximo um grau de 60%. Significa basicamente que o lucro de um ano foi retornado à atividade no ano que é necessário para cobrir alguma dívida e algum custo extra do imóvel. Aí umas sugestões de leitura apenas. Obrigada.